Olá, está começando mais uma edição do Bem Bahia, o nosso programa semanal de arte e cultura. O que acharam dessa produção? Para você, isso é arte ou não é arte? Essa é a provocação da exposição Objeto em Comum, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador. E esse trabalho é assinado pelo artista visual Iedo Oliveira. É daqui, dessa venda cheia de arte, que chamamos os destaques do programa de hoje. Tem um novo livro do escritor Nelson Maca. Poesia é transe, poema é construção. Tato da palavra, cuidado da linguagem, ebó, invenção, dedicação. O olhar sensível da artista mineira Sônia Gomes. Ela mesma olhava, falava, minha obra é sempre movimento, é sempre duração, é sempre memória, é sempre assimetria, e isso é uma expressão barroca. E mais, um bate-papo com quem tem a dança como modo de vida. Eu sempre busco pedir para os alunos estarem sempre com os joelhos flexionados, né, para proteção também, além da estética da própria dança. Então, o quadril ele está solto, existe muita presença dos ombros, do tronco, ondulação. A gente começa com a literatura de Nelson Maca, que está com um novo livro na praça, isso mesmo, Thank You Exu. Reúne uma coletânea de poemas sobre o orixá Exu. Cada corpo encorpa Exu, em cada peito bate forte Exu, cada alma salvaguarda Exu. Tudo certo, todo ser completo conecta-se a um Exu. Thank You Exu está dividido em 3 partes, cada parte com 7 poemas, ou seja, 21 poemas aqui no livro. 7 um número que representa também Exu, digamos assim. Mas o que cada parte do livro significa? Eu pensei o livro assim mesmo, em 3 partes, né? Que eu penso num primeiro momento assim na Gênese, pensar um pouco, segundo as narrativas Nagô, segundo o pensamento iorubá, de onde teria surgido Exu. E Exu, nessa visão que eu trago aqui, é o próprio começo do mundo, que o mundo seria águas e depois as primeiras formas barro. E esse primeiro barro seria o Exu. Eu era o prenúncio da matéria. Na encruza deste encontro, tracei a primeira forma. Dei o primeiro passo. Eu, a primeira escultura do planeta Terra. A segunda parte, assim, eu tento pensar um pouco, assim, já algumas categorias de Exu. Por exemplo, qual é o Exu da comunicação, qual é o Exu das andanças, dos encontros, ele tem nomes diferentes, né, assim, tal. E também falar um pouco dessas qualidades, descrever um pouco o orixá, né, e colocar ele para andar, para circular nos lugares. Orixás conseguem ver seu próprio Exu, seres humanos não. Somente suas obras, atalhos, trajetos, dobras, fúrias, amores, horrores, paixão, mas sentem o seu tesão. E a última parte, né, do texto, né, que eu já vai encaminhando assim, mais para uma questão mais simbólica no sentido da poesia. Pensar um pouco mais a poesia e também entrar nesse último momento, assim, algum momento do livro que é um pouquinho mais agressivo. Né? São os poemas mais provocadores, vão ser mais sociais, né? Que aí já ali de maneira simbólica está tratando do racismo, do enfrentamento, né? Poesia é transe, poema é construção. Tato da palavra, cuidado da linguagem, ebó, invenção, dedicação. É um livro totalmente orientado a partir do elemento do candomblé. E mais especificamente desse orixá que está sempre presente na minha obra. O
o Exu, ele tem sido muito representado, ele tá hype, né? Ele tá na moda. Mas é sempre aquela ideia da escola de samba, ou né? Aquela ideia sempre, o cara numa encruza, dando isso, né? Umas gargalhada, tomando uma cachaça, muito sexual, né? Muito sensual. Por exemplo, eu não trago um Exu sensual, mas eu trago um poema de Exu que fala de vida, o Exu enquanto concepção. Explora um pouquinho mais a simbologia dos animais, né? Os animais mais categóricos, né, ligados a Exu, é o bode, é o galo e é o conquém, né, que é a galinha de Angola, né? Acho também que eu consigo trazer uma visão assim totalmente oposta ao sincretismo maldoso, né, do cristianismo, que coloca Exu como demônio, como diabo, como assustador. Não, né? Eu trago um outro lado, né, para contrapor um pouco, para desconstruir um pouco esse estereótipo. Thank you, Exu. Obrigado, Exu. Adupé, Exu. Sempre muito bom te ouvir, poeta. Artista maravilhoso, grandioso. Para saber mais sobre o Maca, basta segui-lo nas redes sociais, @Nelson_Maca. Com os caminhos abertos pela escrita de Nelson Maca, seguimos agora em busca de novos estilos de dança para manter o corpicho sempre em movimento. Fundada em 1984, a Escola de Dança da FUNSEB é a primeira escola pública do gênero no Norte e Nordeste, atuando na iniciação, formação técnica e qualificação em dança. A instituição atende uma média anual de 1.500 alunos, entre crianças, jovens e adultos, em diversos cursos livres, a exemplo das aulas de Dance Hall. O Dance Hall, ele nasce lá na Jamaica, anos 70, e agora chega ao Brasil com toda a força, né? Exatamente. O Dance Hall, ele nasce lá, mas ele entra em diáspora, e quando ele chega aqui no Brasil, ele se espalha e se encontra com as diversas linguagens que tem na cultura brasileira, né? Então acaba interagindo com outras danças que não são Dance Hall, mas que são incorporadas aqui pela estrutura da galera mesmo, da cultura da gente. Pelo Dance Hall ser uma dança que ela é periférica, né? Ela nasce na favela de Kingston, então quando ela vem para o Brasil, ela dialoga com outras danças culturais que também são danças negras de diáspora. Então ela conversa com afro, ela conversa com pagode, ela conversa com funk, né? A cultura Dance Hall, ela é formada por alguns elementos, né? Tem a música, a dança, a comida, a forma de se vestir, né? A forma de viver, o dialeto. E aí, na sala de aula, eu sempre busco pedir para os alunos estarem sempre com os joelhos flexionados, né? Para proteção também, além da estética da própria dança. Então, o quadril, ele tá solto, existe muita presença dos ombros, do tronco, ondulação. Liberdade e diversidade são a essência dos cursos livres de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, onde você pode fazer desde o clássico balé a várias modalidades de danças contemporâneas. Jonatas de Matos é mestre em dança e oferece a oficina Danças Marciais e Fusões Contemporâneas. Com qual arte marcial você trabalha na sua oficina lá na FUNSEB? Bom, primeiramente eu trabalho com conhecimentos que eu aprendi do meu dojan no Hapkido. Eu sou faixa preta primeiro dan, que é a primeira categoria de instrutor de Hapkido. No entanto, no curso do meu mestrado, eu também articulei para desenvolver o trabalho de expressividade de dança, dinâmicas também de outras artes marciais, como o karatê, como o tai chi chuan, como o capoeira angola. Para isso eu trouxe não só as referências de artes marciais, mas também de danças marciais que existem, que se relacionaram com lutas, como danças marciais japonesas, como danças marciais próprias daqui do Brasil, né, dos povos indígenas. Mas também eu trouxe a própria história do hip hop, que usa elementos remixados de cenas de filme de luta.
um curso que a abordagem é de dança, mas o propósito é desenvolver uma linguagem híbrida. Mas acolhe todos os níveis de dança para diversos públicos e diversas idades também. A Escola de Dança da FUNSEB fica no Pelourinho, na Rua da Oração, número 1. O Centro de Formação oferece cursos livres o ano inteiro. É só chegar. E para mais informações sobre essas e também outras modalidades de dança, basta acessar o Instagram da Escola de Dança da FUNSEB, que é FUNSEB Oficial. E agora é hora da gente saber as dicas culturais, o que tem de bom para fazer em Salvador e também no interior da Bahia, com o nosso queridíssimo Marcos William. Oi, Vaninha! Agora sim! Depois de aquecer o corpo com as oficinas de dança da FUNSEB, a gente está pronto para curtir o final de semana. Vem cá, vou contar um heró para você. Mas você sabe o que é heró? Na língua iorubá, heró significa segredo. O balé do Teatro Castro Alves e a Reforma Companhia de Dança apresentam heró em Feira de Santana e Alagoinhas. O espetáculo aborda a relação entre tradição e modernidade para nos fazer refletir sobre os segredos da vida. Sabe qual é o segredo da vida do baiano? Dendê e luz. É exatamente esse o tema da mostra itinerante de cinemas negros Almedibamba, que chega com a programação em formato online e presencial, mas em qualquer um dos casos com um belo panorama da produção cinematográfica africana. Acesse a programação e fique por dentro. Mas tua avó Almerinda, como é que tá, pai? Mais ou menos. Bem que tu podia fazer um show aí pros cria, fortalecer os amigos, né? Ainda que falte Dendê e luz, eu não me entrego, não. O espetáculo Eu Não Me Entrego, Não celebra a vida e a carreira de Otton Bastos. O monólogo, interpretado pelo próprio Otton, narra fases importantes da trajetória do ator, fazendo reflexões com o momento em que aconteciam. Vai ser emocionante. Meu nome é Otton Bastos. Sou um ator brasileiro com 91 anos. E não me entrego, não! Agora, vamos curtir um sonzinho e aproveitar o néctar da vida. O palco do Cine Teatro 2 de Julho recebe a cantora Ava Rocha com o show Néctar. Nome também do seu quarto disco, cheio de sonoridades eletrônicas com pitadas de magia e sensualidade. O manjar dos deuses. Procuro voar pelo largo espaço, como laço. Maravilha, Marquito! Tudo anotadinho. A gente vai agora para o rapidíssimo intervalo, só o tempo de você beber uma água, esticar as perninhas. E no próximo bloco tem estreia no teatro. Não saia daí, até já. Próximo! Qual é o nome? Miguel! Miguel, ai que alívio! Estamos de volta com Bem Bahia, hoje daqui do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, que fica no bairro da Graça, em Salvador. Além da mostra Objeto Incomum, que vimos no primeiro bloco, o MAC também recebe a exposição Sônia Gomes, Barroco Mesmo. O projeto é uma realização do Instituto Tomiotaki, em parceria com o Museu da Inconfidência de Minas Gerais e com o nosso MAC. Vamos dar uma espiada. Cordas, aviamentos, tecidos, bolsas, botões. O que poderia ser um elemento cotidiano se transforma em arte para Sônia Gomes. É algo que te faz olhar mais para dentro daquilo que ela traz, de todas as pequenas coisas que ela traz dentro da arte, tanto o processo dela com a agulha, com rendas, mas também de todos os pequenos objetos que ela coloca dentro dessa arte e que isso enriquece e faz com que você entre dentro do universo dela para poder
entender aquilo que ela traz. Muitos artistas são seguidores do trabalho dela, que é importantíssimo, e essa é uma amostra bem completa. Os materiais que ela usa, é um artista excepcional. São cerca de 60 obras aqui na exposição Barroco mesmo, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador. Uma exposição que narra a trajetória da artista Sônia Gomes, focando na sua relação com o Barroco. Quem vai conversar conosco é o curador da exposição, Paulo Miada. Paulo, a relação de Sônia com o Barroco é muito particular, não é? Ela começa como uma intuição. Sônia é uma artista que começa trabalhando pela duração, pela memória, com tecidos que ela ganha, que ela acumula, botões, detalhes, e isso vai virando, no começo, as próprias roupas que ela fazia, os colares, as bolsas, e depois foi expandindo nessas obras. E ela mesma olhava, falava, minha obra é sempre movimento, é sempre duração, é sempre memória, é sempre assimetria, e isso é uma expressão barroca. Sônia, ela traz uma outra leitura, né? Então ela fala do movimento, ela fala dessa tessitura, ela fala dessa dobra, ela fala dessa curva, ela fala desse volume que traz o barroco. Mas ela fala isso com a memória de pessoas mais diversas, enfim, que fazem parte da vida dela ou que fizeram parte, digamos, da própria história do Brasil. Então, acho que Sônia ela consegue fazer essa amálgama de diversas culturas dentro do trabalho dela, apesar de ter toda a raiz da etnia, enfim, da questão afro que está presente, ela também consegue toda a mineirice dela de estar próxima também da cultura portuguesa, da cultura europeia, de ressignificar isso com uma identidade muito forte. Então, quando você olha para um trabalho de Sônia, você reconhece. É um Sônia Gomes. E isso é, para poucos artistas, criar essa identidade com a qual ela é reconhecida quase como se tivesse criado o seu próprio alfabeto. Por que você acha que ela se interessa por esses objetos, a princípio corriqueiros, para construir as obras, e qual a relação deles com o barroco? A Sônia faz o que a gente chamaria de um palimpsesto. São camadas e camadas. Cada pedaço das obras veio de uma história, de uma vida. Alguém guardou, alguém cuidou, alguém deu para ela. Então, cada obra é feita de uma sobreposição de tempos. E o barroco também, sobretudo no Brasil, sobretudo aqui em Salvador. Você entra na catedral, cada 10 centímetros quadrados vem de um século diferente, de uma década diferente, tem um estilo diferente. Então, é um gesto da Sônia que tem muito a ver com os modos como a gente expressa cuidado no Brasil. O pano, o cozimento, o embrulho, na cultura popular, na memória coletiva e também nas nossas grandes artes. Muito bonitas as esculturas têxteis criadas pela artista mineira Sônia Gomes. Um salve também para as imagens da fotógrafa baiana Lita Cerqueira, que registrou Sônia em seu ateliê. Das artes visuais, vamos agora para o teatro. Tem estreia na área, isso mesmo, com texto de Gilda Oliveira, direção de Paula Alice, o espetáculo Véspera, tome isto que a vida te dá. Aborda a crise existencial de uma mulher obcecada por controle. Eu vou, mas de um jeito que descompassa. Alguns passos marcados soltos. Eu sei o que fazer. A minha cabeça sabe o que fazer, mas os pés não compreendem. Doralice é uma mulher comum, que sonha muito, mas tem amarras, tem um pouco de receio de existir no mundo real. E a gente acompanha no espetáculo justamente esse desabrochar dela, da coragem para a vida. Próximo! Qual é o nome? Ah! Miguel! Miguel, ai que alívio!
o desejo de fazer um texto de Gildon solo já é antigo, né? Ele vem aí numa sequência de solos incríveis. E a gente, outro dia, estava resgatando nossas conversas, e eu achei uma conversa nossa de 2020, eu dizendo assim, amigo, tô pronta, vamos conversar sobre o meu solo. Ele, finalmente. E aí a gente já foi conhecendo, assim, Doralice, foi se moldando, eu participei, né, da criação dela nesse sentido, de acompanhando, assim, foi muito interessante. E o processo, então, quando Paula topou fazer a direção, assim, foi a tríade dos sonhos, né? Volto pra casa e já é hora do jantar. E logo durmo pra enfrentar a solidão do dia seguinte. Somos todos amigos, já trabalhamos há alguns tempos em outras produções, e aí foi mais um lugar desse encontro, desse exercício, para a gente se conhecer, para a gente se permitir e entender quanto a gente cresce, né, nesse lugar de troca. E a gente tinha muita vontade de finalmente realizar isso, assim, de vir para o teatro mesmo, eu dirigindo um texto dele, e aí surgiu Véspera, que é um texto extremamente poético e com o qual eu tive assim, uma empatia bem imediata, né? Eu adoro o trabalho de Gildon, então, mesmo sem saber o que era, eu já tinha dito, claro, vamos. Mas depois de ler a peça, e principalmente escutar a peça lida por Vel, que é uma atriz incrível, aí realmente é juntar a fome com a vontade de comer, entendeu? Prato feito, assim, parquinho de diversão para diretor, para ator. E tem sido assim, né, pra gente, né? Esse encontro. Já misturei tanto produto químico para tirar uma mancha escura do piso do banheiro que fiquei tonta. E só depois descobri que era a sombra da lâmpada projetada no chão. O Gamboa, desde sempre, já estava na minha cabeça, porque, para mim, a peça ela é uma peça de pequeno porte mesmo. Assim, ela não é uma peça para um teatro enorme, para um TCA da vida, sabe? É uma peça para ser vista por poucas pessoas, no ambiente caseiro. Ela funciona super bem em ambiente doméstico, em casas, em espaços alternativos. E o Gamboa traz esse acolhimento, né? Você chega, a plateia do Gamboa ela vai até o palco, então você tem uma relação muito, muito próxima, né? Para mim é uma peça assim de atmosfera mesmo, assim, que você tem que entrar e sentir esse envolvimento, esse abraço da personagem, esse abraço da encenação. Falou, tentando ser natural. Eu ainda não aprendi. E sabe o que é, Doralice? A dança escolhe os seus preferidos. Doralice é uma pessoa extremamente metódica e controladora, tudo dela é no lugar, tudo dela é certinho, tudo dela é programado, porque dentro da cabeça dela isso cria uma lógica de controle da vida. É óbvio que essa lógica é falha, né? Até que vem a vida e puxa o tapete de alguma forma, né? Exatamente, aí a gente acompanha esse se reinventar dela, é muito bonito. Você escolhe, você fala véspera, né? Tome isto que a vida te dá, né? O que é que você quer provocar com esse título? Eu quero provocar o fato de que, claro, existem acontecimentos que a gente não espera nunca, que a gente é surpreendido por isso, mas que a gente precisa aprender também isso, a se entregar, a deixar o fluxo seguir. E que a gente, entendendo isso, pode dar a sorte de começar a compreender que a gente pode sempre estar em véspera de algo que é bom. Eu quisera chorar, que não tenho mais pranto, e era tudo que eu tinha em partido, para não mais voltar. Que maravilha! Quer uma dica de ouro? Olha, dica preciosa, hein? Garanta já seu ingresso, vai só até o dia 1º de junho, a montagem de véspera. E o Teatro Gamboa é pequenininho, são poucos lugares, então corre lá, faça como eu, garanta logo o seu, isso mesmo. E para mais informações, basta seguir o Instagram, @espetáculo-véspera. Bom, minha gente, é chegada a hora de me despedir, mas não se preocupe não, que a gente vai, mas a gente sempre volta. Semana que vem, um Bem Bahia em Folha, novinho para você. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de sempre. Um beijo grande, abraço apertado, boa semana e até lá. Só pode ser macumba, nós é macumbeiro, nós é macumbeiro, a cidade toda é nosso terreiro, nós é macumbeiro, nós é macumbeiro, a cidade toda é nosso terreiro, nós é macumbeiro, nós é macumbeiro, a cidade toda é nosso terreiro, nós é macumbeiro, nós é macumbeiro, a cidade toda é nosso terreiro. Tranca, 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 tranca. Caralho, Chiba! Tranca, 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 tranca. Nós trancar a rua pra fazer o baile, nós trancar a rua pra fazer. Nós trancar a rua pra fazer o baile, nós trancar a rua pra fazer. Nós trancar a rua pra fazer o baile, nós trancar a rua pra fazer. Nós trancar a rua pra fazer o baile, nós trancar a rua pra fazer. Só pode ser macumba, vem mexer dessa bunda. Tenta e não acha que nós indo até o fim. Todo no fim da festa, sabe ninguém se entregar.
apagado, incendeia